Olá a todos, eventuais com Antônio Budal, trazemos sempre algumas informações que já foram em programas noticiosos aqui na TV 1000, porém agora com um pouco de mais tempo, levamos aí com riqueza de detalhes todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui na TV 1000. Grande conhecimento e formação nas áreas esotérica, psicológica, cosmobiólogo, aromaterapia e bioterapeuta, entre outras filosofias. É isso mesmo, quem de nós nunca ouviu falar do professor Arquimedes, já bastante conhecido aqui em Porto União, na Vitória Região. Ou seja, o professor passando algumas informações de como se deve tratar as questões, as dificuldades das pessoas, enfim, como a gente costuma dizer, desatar os nós do dia a dia da vida de cada um. Atualmente, com 72 anos de idade, o professor Arquimedes conta um pouco de sua história e trajetória, sempre na aplicação de seus conhecimentos, auxiliando as inúmeras pessoas que lhe procuram para orientação e solução de seus problemas. Primeiro gravando o seu nome completo, professor. Hildebrando Gomes, esse é o meu nome de registro. Arquimedes é o nome que me foi dado pelos meus mestres quando eu fui iniciado. Professor Arquimedes, é melhor falar por Arquimedes, que é bem mais conhecido, né, professor? Passando para nós, a TV 1000, máximo prazer de pegar um pouquinho da sua história, desde o início. Quando foi o primeiro momento que o senhor teve essa inspiração, vamos dizer assim, esse despertar, esse caminho para essa atividade tão bem sucedida que o senhor executa já há muitos anos? Eu tinha ainda os meus 10, 11 anos, quando... Acho que eu tinha mais, devia ser... Eu já estava naquela época estudando ginásio, era o que chamava-se naquela época. Eu fui atropelado. Eu percebi que iria ser atropelado, tentei, mesmo sentindo o ruído do veículo que vinha às costas, tentei me esquivar, mas não deu o suficiente. Eu fui atropelado, perdi 2 meses de aula, era um aluno de família humilde, não tinha como consultar um médico, pedir um atestado. Eu perdi 2 notas em quase todas as matérias. E em 2 matérias, que era o latim e a matemática, eu não tinha, assim, notas muito boas, tanto que eu precisava de 7,5 na escrita e 7,5 na oral. Naquela época se fazia prova escrita e prova oral, né? E eu tirei tanto em latim quanto em matemática, eu tirei 5 na escrita, em latim, 5 na escrita e em matemática. Faltou um pouquinho. Precisei 10, né, na oral. E eu tinha um professor que a fama dele era de nunca ter dado 10 para aluno nenhum. Era rígido. Eu consegui tirar 10 para encurtar. Nossa. E em matemática, eu esbarrei num problema de equação de 1º grau, 2º grau, nem me lembro. Eu sei que eu lia os livros e não conseguia passar do livro para o exercício com outros números. Não tinha jeito. E eu não tinha condições de pagar uma aula particular. Me preocupei muito com isso. Eu tinha um hábito, desde pequeno, de me comunicar com o meu anjo da guarda. Eu acreditei sempre no meu anjo da guarda. Sempre acreditei muito em Deus, né? E eu me lembro que eu fazia os meus bilhetinhos para o anjo da guarda. Eu era uma criança, ninguém me ensinou isso, né? É uma intuição. Eu ia lá na barranca do rio, queimava aquele bilhetinho do meu anjo da guarda e as cinzas eu segurava nas mãos, soprava nas águas do rio, para que levasse até o meu anjo o meu pedido, né? Mas isso não foi suficiente. Eu me preocupei ainda mais, além de tudo isso. Tanto que eu sonhei um dia que o meu professor de matemática estava na sala de aula e eu estava presente, eu estava assistindo a aula com ele. E ele apresentou esse tipo de equação, esse tipo de problema. Eu ainda me lembro até hoje. Que maravilha. Dizia, se tu quiseres depois tu pode excluir, mas essa parte é importante, porque dizia assim, dos alunos de um colégio, 1/3 é interno, 1/4 é semi-interno e 150 são externos. Qual é o total de alunos? Eu não conseguia resolver isso. Aí, sonhando, o professor botou 1/3 de quê? 1/3 de x. Sim. 1/4 de quê? 1/4 de x. E aí, então, eu matei a charada, né? Eu desci correndo, era 2 horas da madrugada,
Fui lá, acendi a lamparina e peguei o meu lápis e o papel e passei aquele sonho no papel e consegui resolver a equação. Pelo sonho. Aí algumas pessoas talvez dissessem, o inconsciente sabe tudo, ele já aprendeu, não lembrava mais e veio à tona. Mas eu não aprendi isso, eu não tive essa aula, era novo, eu não tive essa aula, isso veio em sonho. Dali para frente, eu fui fazer a prova, tirei 10 também. O problema foi a primeira questão. Só não era com os mesmos números, evidentemente, mas o esqueleto do problema era o mesmo, né? Eu passei de ano e eu fiquei muito voltado, já que eu era naturalmente voltado para a espiritualidade, porque esse procedimento de escrever para o anjo da guarda, queimar o bilhetinho numa vela e soprar as cinzas no rio, já era uma espiritualidade exacerbada, certo? Então eu comecei a me interessar pelo lado oculto das coisas, pelo lado misterioso das coisas, e comecei a viajar desde novo. Com 15 anos eu saí de casa, eu não fui expulso, não. Eu resolvi tomar a iniciativa de sair de casa. É uma história muito emocionante e marcante. E eu saí de casa não foi para vagabundear, não foi para estudar, para aprender, para descobrir o que está por trás de tudo isso. E aí fiz vários cursos. A gente nota pelos quadros aqui. Não, se eu for pendurar todos os diplomas que eu tenho, não tem parede aqui. Falta parede. Então eu fiz também faculdade de cosmobiologia, economia, ciências econômicas, né? E fiz a psicologia. Porque eu queria dar um caráter mais oficial para aquilo que eu faço, né? Então, começou quando eu era criança, na verdade, né? O senhor morava onde? Nessa época eu morava no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Sim. Então, estudei muito, li muito e ouvi muitos mestres. Ouvi muitos mestres até que andam perambulando pelo mundo, pelas ruas. Porque muitas vezes tu vê um mendigo, um andarilho, tu não dá valor nenhum para ele. Mas se tu parares para escutá-lo, tu vais ver que ele tem conhecimento e sabedoria para te passar alguma coisa. Claro que não dá para generalizar, mas existem esses casos, né? Então eu sempre tive muita humildade. O que me levou a essa habilidade que hoje eu tenho, essa desenvoltura, foi, eu posso dizer, a humildade. Porque eu sempre procurei aprender com alguém e desde cedo aprendi que ninguém sabe tudo. A gente sempre acaba aprendendo com alguém, às vezes até que a gente menos espera. A vida inteira, né? A vida inteira, até com a morte, né? Também. Até com a morte aprendemos. Professor, que bonita trajetória. Só para a gente completar um pouco, acho que é importante, o senhor dá para dizer, uma sumidade nessa área aí de tentar desenrolar os nós das pessoas, muitos problemas familiares, sei lá, vários tipos, questão de dificuldade de emprego, não se adapta uma pessoa a outra, enfim, o senhor consegue orientar essas pessoas embasado nesse largo conhecimento que o senhor tem, essa sensibilidade, dá para se dizer, por aí. Aqui em Porto União, o senhor é bem conhecido, principalmente pelo programa de rádio, na Rádio Colmeia. Perfeito. Passando para nós, quando o senhor iniciou a trajetória aqui na Rádio Colmeia? 1974. Faz 44 anos. Tá. E como que foi isso? Antes disso eu já trabalhava em vários outros lugares, porque eu comecei, eu assumi o que eu faço como profissão com 17, 18 anos. Já comecei a trabalhar, atender as pessoas, né? E aqui eu comecei em 1974. E o que eu posso te dizer que esse trabalho de lidar com as pessoas, orientar as pessoas, é que assim, a força que está dentro de mim está dentro de ti também, está dentro de todas as pessoas. O que as pessoas não sabem e não conseguem muitas vezes é mobilizarem sozinhos aquele poder, aquela força que Deus botou dentro de cada um de nós. Então tem aquele que sabe lidar com o teu dente,
Tem aquele que sabe lidar com a tua saúde física e tem aquele que sabe lidar com a tua cabeça, com a tua mente, né? E com o teu espírito, com a tua alma. Porque eu entendo que o que é o ser humano? É um pedaço de osso com carne em cima? Mas é mais do que isso, não é só isso. É também uma alma, é também um espírito, um sentimento, uma emoção, né? E saber lidar com essas coisas mas é gratificante, né? Porque tem várias pessoas aqui que muitas vezes eu encontro e eu pergunto, tu viesses para fazer uma consulta comigo? Não, eu vim para lhe abraçar, lhe agradecer e dizer que eu estou muito bem, que a minha família está muito bem. Então isso não tem dinheiro que pague, né? E vamos a um breve intervalo para institucionais e apoiadores e já retornaremos. É um instante só.